Damos agora continuidade ao curso de especialização em teologia protestante e o assunto é João Calvino. Paul Tillich, que é um dos teólogos que a gente utiliza neste curso, ele diz que algumas pessoas estão muito equivocadas quando julgam o calvinismo somente pelo prisma da predestinação. Esta doutrina nós vamos tratar especificamente neste curso ainda. Aguarde um pouco. Por enquanto nós vamos seguir para o que nos diz Paul Tillich sobre João Calvino. Para Calvino, a doutrina central do cristianismo é a da majestade de Deus. Ele ensinou mais claramente do que qualquer outro reformador que Deus é conhecido numa atitude existencial. Ensinou a correlação entre miséria humana e majestade divina. Somente a partir da miséria humana podemos entender a majestade divina e vice-versa. Apenas à luz da majestade divina é que entendemos a miséria humana. Ficamos muito espantados quando nós vemos os calvinistas defender os 5 pontos centrais do calvinismo. Dentre eles, um dos pontos é a depravação total da natureza humana. Eles falam em depravação total. A queda de Adão no pecado trouxe ao mundo a morte. Esta é uma tragédia sem volta. E é uma tragédia no sentido mais íntimo do texto, mais radical do texto. Quando um calvinista fala sobre a depravação total do gênero humano, quer dizer que a queda humana foi queda mesmo. Não foi meia queda, mais ou menos queda. Foi uma queda real. O homem estava vivo para com Deus. Estava em estado de natureza, estado idílico. Mas quando cometeu o primeiro pecado, comendo do fruto da árvore que Deus proibiu que havia de comer, ele experimentou a morte, experienciou a morte, e todas as suas faculdades que o ligavam à experiência com Deus, à vida com Deus, morreram imediatamente. Tudo entrou em colapso. Nos tornamos miseráveis, miseráveis e miseráveis. Isto é Calvino. Eu quero ter um conhecimento sobre Deus. No vídeo anterior nós falamos. Este conhecimento sobre Deus, ele anda ao lado da antropologia. Quanto mais eu conheço do homem, mais necessidade eu tenho de conhecer sobre Deus, porque vou descobrindo que estou num estado de morte absoluto, total e irreversível. A situação em que nós, humanidade, estamos é uma situação desesperadora. Não há reversão do quadro de queda. Não há alternativa para o quadro de queda. Quando nós elaboramos leis, por exemplo, qual que é a ideia da lei? É estabelecer um equilíbrio na vida social para que aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz seja equilibrado por um bom senso de justiça. A ideia da lei é manter o equilíbrio social. Ela consegue ser justa? É unânime entre os juristas de que não. A lei ela está em busca da justiça, mas ela não consegue ser justa. Ela não consegue devolver qualitativamente ao ofensor, ao agressor, ao criminoso. Ela não consegue devolver a ele qualitativamente o mal que ele causou. O mal, ele é de uma qualidade perversa, absoluta. Você entendeu? O mal, ele tem um princípio de destruição intrínseco nele, que, uma vez
disparar do gatilho. Uma vez que ele começa a se evidenciar, um efeito radioativo que se desprende do mal vai alcançando as bordas da extremidade. Tente entender a linguagem que eu estou falando com você. O mal é perigoso, periculoso, altamente danoso. Uma vez praticado, ele libera uma energia de destruição. E é uma energia radioativa que vai se expandindo e vai destruindo tudo que está ao seu alcance, até o extremo. Esse é um entendimento radical que Calvino e o calvinismo trouxeram para dentro da teologia. Não podemos amenizar o ato de pecado de Adão. Não há como amenizar. Não há atenuantes. Morreu absolutamente, e não somente ele. Todos aqueles que nascem nele, a partir dele. Depravação total da natureza humana significa que aquele ato que eu digo que é de bondade possui o germe do mal nele. O princípio da atitude bondosa humana não é divino, é humano decadente, é para baixo. Estou aqui atravessando uma criança no farol. Não quero que ela seja atropelada por nenhum carro. Quero garantir a sua segurança até o outro lado. Aparentemente, é um ato de bondade. O problema é que o ato de bondade está sendo feito por um pecador contaminado pelo pecado para outro pecador também contaminado pelo pecado. Intrinsecamente, é um consórcio. Consórcio do homem que atravessa a criança e da criança que está sendo atravessada, para que aquele outro camarada que está vindo a 100 por hora não atropele o outro pecador. Sentido absoluto do pecado. É uma comunidade e uma sociedade de pecadores que fazem o bem para pecadores, mas continuam sendo pecadores. E que não há nenhum ato de justiça suficientemente qualitativo, qualificado, para poder reverter esta situação. Depravação total da natureza humana. As palavras que saem, por mais doces que sejam, por mais primorosas que sejam, por mais formosas que sejam, são as palavras de um pecador. A maldade está no discurso, porque quem faz o discurso é um pecador. Esse é o entendimento radical de Calvino. É eu entender que não há absolutamente nada a ser feito para me redimir diante do pecado que foi cometido pelo pai Adão. É necessário, então, haver uma sublimação do humano. O que é sublimar? É quando já subimos o máximo que poderíamos subir em qualificação. Não dá mais para subir além disso. Sublima-se. Acontece um sinal, um milagre, algo de fora que eleva ainda mais o ato. É necessário que haja uma sublimação do humano. E essa sublimação não pode ser feita pelos filhos de Adão, porque todos nós temos teto. Chegamos no limite. O limite da bondade, amar a Deus, não fabricar ídolos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultérios, enfim. O máximo da nossa bondade vai chegar no teto. Deus está ofendido em grau absoluto. Aí você fala, por que em grau absoluto? Porque ele criou Adão à sua imagem e semelhança, deu plena liberdade a ele e só lhe vedou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo ato de ofensa que for contra Deus, eu estou ministrando para os especializandos em teologia protestante. Preste bem atenção. Deus não pode se ofender por atos acidentais. Um acidente não ofende a Deus.
Deus não se ofende porque as folhas da árvore do conhecimento do bem e do mal estão caindo. Deus não se ofende por causa que Adão e Eva estão próximos da árvore do conhecimento do bem e do mal e estão lustrando os frutos. Deus não se ofende com acidentes. Nada acidental ofende a Deus. Deus não pode ser ofendido, a não ser que a ofensa seja absoluta. Sai do acidental, daquilo que é contingente. Aí você fala, o que é contingente? Eu vou explicar. Você vai lá e compra um livro. O livro tem a sua capa. Essa capa aqui é um acessório. E por que ela é um acessório? Porque com a capa ou sem a capa, o livro continua sendo livro. É um acessório. Aí você ganha uma caneta. Essa caneta também é um acessório. É contingente. Vem junto com. O que é essencial no livro? Essencial no livro é o seu conteúdo. Por quê? Relembrando aqui o que disse um pensador não muito benquisto entre os cristãos, um pensador chamado Friedrich Nietzsche. Ele não é muito bem-vindo, tá bem? A gente ainda vai voltar a falar sobre o Nietzsche qualquer hora dessa. Mas o Nietzsche falou: tudo que se escreve só pode ser valorizado quando é escrito com o espírito. Porque se não for colocado o espírito naquilo que se escreve, não se pode nem ser lido, não vale a pena. O que é o essencial de um livro? É o seu conteúdo, porque o conteúdo, ele é o sumário do espírito do escritor. O escritor estava inspirado para que escrevesse. É o espírito. Isso que é essencial, isso que é substancial, isso que é importante no livro. O espírito do escritor. Agora, se a página vai ser clara, se a página vai ser manchada, se vai ter uma capa bonita, se virar uma caneta, tudo isso é acessório, é contingente, não modifica o conteúdo. Agora que você sabe o que é contingente e o que é necessário, o que acontece com o pecado? Ele só pode ofender a Deus se ele for absoluto. Se for uma ofensa irreversível, sem remédio, não algo acidental, não algo que aconteceu no caminho, por acaso. Precisa ser um pecado de fato, premeditado, bem pensado, desejado, arquitetado, executado, e onde o ofensor tem plena consciência de que o que ele está fazendo é uma agressão, é uma ofensa. Como que o calvinismo entende o pecado? Como uma ofensa em estado absoluto, não tem remédio. Adão pecou querendo. Adão pecou sabendo, planejando, premeditando. Depois eu vou explicar alguns termos que vêm da teologia, que eles falam, mas você pode se adiantar e pesquisar. Eles falam de queda infralapsariana e supralapsariana. Pesquise lapsarianismo, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Este é um exercício nesta aula do nosso curso de especialização em teologia protestante. Depois a gente volta mais. Depois que você pesquisar, você vai ver o que eu quero dizer. Adão cometeu um pecado verdadeiro, absoluto. A sua ofensa foi imperdoável. Como que Deus vai reverter isso? Não há reversão, a não ser que Deus compre a dívida de Adão. Que Deus assuma a responsabilidade pelo pecado do homem. Que não pode ser a responsabilidade de um advogado que é contratado. Se o seu cliente se safar, bem. Se não se safar, ganha da mesma maneira. Não é esse tipo de responsabilidade terceirizada. Se Deus resolver se responsabilizar pelo pecado de Adão, terá que arcar com a
pena imposta pelo próprio Deus a Adão. O que impôs Deus? Que Adão deveria morrer. Morrer de verdade. Morrer absolutamente. Estar permanentemente separado de Deus, eternamente, e sofrendo as consequências do pecado, que é a condenação ao inferno. Deus vai querer fazer isso? Vai querer arcar com as consequências? Se responsabilizar pelo pecado da humanidade? Aí entra a majestade de Deus. Estamos comentando calvinismo e Calvino. Quanto mais eu conheço a miséria humana, mais para baixo fica a minha moral, o meu ânimo. Sabe aquela vaidade de pensamento? Eu sou tão importante? Cai por terra, não existe mais. Descubro que estou como um escravo vendido ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus vai se responsabilizar por Adão e seus filhos. Vai assumir o pecado de Adão. Mas para isso, Deus terá que ficar no lugar de Adão, na condenação de Adão, na morte. Para que Deus venha superar a morte de Adão, aí entra a doutrina cristã da redenção. Jesus é de uma qualidade, mas de uma qualidade muito superior à qualidade de Adão. Jesus é de uma qualidade superior à qualidade de todos os profetas. É de uma qualidade superior à qualidade dos anjos. Diz o autor aos Hebreus que Jesus é mais excelente do que os céus. O que é sublimação? Falei agora há pouco. Cheguei no topo. Cheguei no máximo da qualidade, na excelência. Sublimação é quando eu supero, sublimo. Eu pego isso aqui que já está no teto e levanto ainda mais. Se o pecado de Adão é uma ofensa original e absoluta, Jesus tem que apresentar uma satisfação para Deus que não seja uma satisfação igualitária, como exigia o Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, queimadura por queimadura. Isto é igualitário. Apenas zera a ficha, se você entendeu a linguagem. Só zera a ficha, só equilibra a balança. Pecou, morreu, pagou, quitou. O que faz o Cristo? Como ele é mais excelente do que os céus, como ele é infinitamente superior em qualidade a todo o conjunto da criação, se ele apresenta a Deus a sua vida e a sua morte por expiação do pecado, Jesus resgata o pecador, não pagando o que tinha que ser pago, a morte. Jesus paga mais. Jesus oferece mais. Jesus sublima, hipervaloriza a alma do ímpio, do pecador, do condenado. Jesus põe preço, e muito preço. Preço do seu sangue imaculado, do Filho de Deus. E isto é difícil para alguns teólogos entenderem, porque muitos, em busca de uma teologia rasteira, supervalorizam a antropologia e desvalorizam a cristologia. Antropologia estuda o homem, cristologia estuda sobre Cristo. A antropologia tem um nível, mas a cristologia tem outro patamar. Quando falamos que Deus assumiu a dívida pelo pecado e que ele ofereceu um cordeiro para resgatar o pecador, é porque Deus tomou uma atitude excêntrica, fora da curva, impensável, inimaginável. A ofensa em que Deus estava era
infinita e só podia acabar se alguém assumisse esta ofensa em grau absoluto. Em grau absoluto, só quem pode experimentar a morte é Deus, filho. É Deus, filha. Só Deus pode experimentar a morte em grau absoluto. Nós não, porque nós somos acessórios. Nascemos ontem e amanhã já não estamos mais aqui. Ainda que ficássemos 1000 eternidades no inferno, não experimentaríamos a morte em grau absoluto. Só pode morrer verdadeiramente aquele que é verdadeiro. E o único que é verdadeiro é Deus. Tome essas notas. Volte este vídeo. Coloca aí nas margens da sua Bíblia, do seu bloco de anotações. A ofensa foi gigantesca. Penso que Calvino estava tomado desse espírito quando ele começou a falar sobre a majestade de Deus. Lembre-se que Calvino ele vem na linha dos humanistas. E por isso, ele tem tudo para valorizar o humano. É uma época de trazer o humano do escanteio para o centro. Mas no centro está Deus. Quando eu trago o humano que está no escanteio para perto de Deus, o humano some. Porque a majestade de Deus toma conta, faz uma eclipse sobre o homem. O homem está em estado de miséria total, absoluta e real. Para reverter esse estado, somente o Deus bondoso, o Deus majestoso, que está acima das leis que no máximo a gente pode fazer. Por isso que o Paul Tillich, ele diz que Deus só pode ser conhecido por nós em uma atitude existencial. Que isso significa? Você precisa ter um conhecimento íntimo de Deus. Não pode ser um conhecimento livresco. Li sobre Deus, entendi. Não é suficiente. Não pode ser um conhecimento doutrinário. Aquele que você vai lá e decora quais são as doutrinas. Os cristãos da Igreja Oriental, chamada Igreja Ortodoxa, os cristãos eles falam que nós precisamos buscar a ortodoxia. Por isso que eles são chamados de Igreja Ortodoxa. Mas o que é uma Igreja Ortodoxa? É aquela que tem as doutrinas sistemáticas corretas? Não. Este não é o conceito de ortodoxia. Não é ter lá as 20 doutrinas e as 20 doutrinas ter uma coerência teológica. Isto não é ortodoxia. Ortodoxia não é a confissão de fé da sua denominação, o livro de teologia dogmática que você tem. Não é. Ortodoxia não é o credo. Também não é. O que dizem os cristãos da Igreja Ortodoxa? Ortodoxia é uma atitude espiritual, mística, quer dizer, misteriosa e existencial, onde você tem um encontro com a verdade. E essa verdade ela é tão sublime que você, que tem um encontro com essa verdade, você começa a experimentar a glória de Deus. Isso é ortodoxia. Deus manifesta a glória dele aonde está a verdade. Se você tem um encontro com a verdade, Deus vai manifestar a glória dele sobre você. Se você não tem um encontro com a verdade, não há manifestação da glória. É muito mais do que decorar as doutrinas de uma igreja. O Calvino fala que nós temos que ter uma atitude existencial então para com Deus. Você precisa experienciar-se, buscar Deus no íntimo, no interior. Encontrou? Não. Você não pode encontrá-lo dentro de você. Mas por quê? Porque quando você vai se aprimorando na antropologia, chega ao que disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. O homem miserável não tem Deus morando dentro de si. Agora há pouco, eu citei um filósofo aqui, chamado Friedrich Nietzsche, e ele falava de um Deus que dançava dentro dele.
Os panteístas falam de um Deus que mora dentro deles. Os espiritualistas falam de uma divindade interior. Mas a fé cristã não fala que Deus está no homem de uma maneira inata. Você não nasceu com Deus dentro de você. Deus é o absolutamente outro. Eu citei o Karl Barth aqui para vocês. Karl Barth, ele é chamado o pai da neo-ortodoxia. Nós vamos chegar lá daqui a alguns módulos. O que é a neo-ortodoxia? É a volta à autoridade das Escrituras como palavra de Deus. Karl Barth dizia: Deus é o totalmente outro, o absolutamente outro. Deus está lá fora do mundo. É transcendente. Quando Calvino fala sobre a majestade de Deus, é a minha compreensão que eu tenho de que Deus está distante. Na linguagem existencialista de Paul Tillich, o teólogo que nós estamos utilizando, ele diz que Deus está qualitativamente distante do mundo. O que é o distanciamento qualitativo? É que Deus é o absolutamente outro. Não tem nada do mundo nele. O mundo não está em Deus. E Deus não está no mundo. É uma linguagem teológica difícil, mas por ser um curso de especialização, é bem acessível a você. Deus está qualitativamente separado da criação. Ele é de outra essência. Ele é de outra natureza. Ele é para fora do mundo. Então eu não posso cometer a blasfêmia, ou a ofensa, ou a infantilidade de pensar que Deus está aqui. Deus não está aqui. Deus está fora. Mas eu quero que Ele esteja aqui. Eu quero que se cumpra a palavra que diz que o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Quero. Como faço para alcançar isto? Deus morando em mim. Aí nós vamos para o Cristo. É um milagre. Só Jesus pode fazer isso. Isso não pode ser operado mecanicamente. Não dá para ser operado religiosamente. Não dá para se apertar botões. Ritualismos, sacramentalismos, religiosidade, bom comportamento, tudo isso aí é furada. Deus está fora. Não atrai Deus. Deus não se sente atraído pelos mecanismos das nossas boas intenções, que de boa nada tem. Jesus foi radical a dizer: não há ninguém bom senão Deus. Perceba, você está sendo tocado pela doutrina calvinista, ensinado pela doutrina calvinista, mas não está sendo doutrinado. Não há uma lavagem cerebral. É uma proposta teológica importante. Compreender que se Deus está fora e você está aqui embaixo, caído, se não houver um ato da graça de Deus absoluta em entrar em nosso mundo e encontrar você perdido no meio das letras, perdido no meio do pecado, o que pode ser feito? Apertar botões? Chorar, orar, rezar? Nada pode ser feito se ele não se comover, porque nada pode comover a Deus de baixo para cima. Deus só pode ser comovido por si mesmo, pelo Filho das suas entranhas, por Cristo. Só Cristo pode comover Deus. Só Cristo pode interceder para que Deus venha a nós. E é por isso que fazemos a oração: venha o teu reino. É uma súplica. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque eu quero explicar sobre um conceito importante que Calvino trazia, que é sobre a luminosidade de Deus. Primeiro a gente tem que entender isso. Extrema miséria, absoluta miséria, grau absoluto de miséria, e a transcendência de Deus em grau absoluto também. Está fora do mundo. Se está fora do mundo, Deus, ele é um ser luminoso, com N de navio. Deus é um ser luminoso. E esta luminosidade de Deus o impede de entrar em nosso mundo. Porque ele tem que
abrir mão da sua luminosidade. Quando ele é luminoso, significa que ele está tão iluminado, mas tão iluminado, mas tão iluminado, mas tão iluminado, que ele transcende a própria luz. Ele é mais do que a luz. Ele brilha mais do que toda a luz do mundo junto. Mas o nosso mundo é um mundo apagado, é um mundo opaco, um mundo escuro. Se ele vier ao nosso mundo, a sua luminosidade acaba com a nossa existência. Ele não pode. Para vir ao nosso mundo, ele tem que se escurecer, ele tem que se camuflar, ele tem que se tornar opaco também. É o que nós iremos ver. Daqui a pouco, iremos tratar desse assunto. Esse módulo é um módulo intermediário sobre o calvinismo. Tenha paciência, nós vamos andar aqui calmamente e você precisa aí ter muita paciência, porque senão a gente vai só dar uma folhada por cima. Nós podemos dar uma folhada por cima, mas a nossa proposta é que você seja formado em teologia protestante. Isto não dá para fazer do dia para a noite, de uma hora para outra. Demora um pouco. Sou o professor Rogério Souza, é uma satisfação estar com você no curso de especialização em teologia protestante.